Essa é a nossa segunda aula de 13 que teremos sobre 1ª e 2ª aos Coríntios, baseadas nesse guia maravilhoso aqui. E estamos então na segunda aula. Tendo o guia ou não se preocupe, vamos estudar com profundidade a Bíblia. Aliás, vamos estudar com profundidade, mas ao mesmo tempo tiraremos lições para a nossa vida. O importante é praticarmos a palavra. Precisamos de um pouco de teoria no início, mas o mais importante é guardá-la no coração e aplicá-la na vida, ok? Tenha sua Bíblia em mãos, papel e caneta de preferência também, e vamos começar a estudar. Observe essa frase. Preguei a filosofia e os homens me aplaudiram. Preguei a Jesus Cristo e os homens se converteram. É sobre isso que falaremos nessa segunda lição, nessa segunda aula. Paulo planta uma igreja em Corinto, num contexto totalmente pagão. Os membros, os irmãos, a igreja de Corinto tinha muitos problemas ainda de comportamento que vinham do paganismo. Paulo fica sabendo disso através da família de Chloe. E ele decide agora escrever uma carta para corrigir tudo aquilo. Haviam vários problemas. Vimos isso na última lição, só repetindo para você. Havia ali adultério entre um jovem e a sua madrasta. Havia bebedice, até mesmo na Santa Ceia. Haviam discussões entre eles, ao ponto de eles processarem um ao outro diante de tribunais e levarem os irmãos a uma condenação severa. Havia entre eles partidos e disputas ideológicas e filosóficas. Paulo viu uma igreja muito complicada e ele decide então, porque amava a igreja, escrever essa carta para corrigir esses problemas. E quando ele escreve essa carta, ele vai direto no ponto. Ele diz, olha, a sabedoria humana não vai resolver esses problemas. Preste bem atenção nesse ponto. A sabedoria humana, a percepção humana sobre a vida, não é suficiente para salvar o ser humano do pecado. É óbvio, por sermos criados à imagem e semelhança de Deus, nós temos inteligência. Um ser humano pode observar a natureza e buscar entender uma solução ali, ter uma interpretação sobre a biologia, sobre a medicina, sobre a psicologia. O ser humano é dotado de capacidades para isso. Então, veja só, Paulo não está criticando o conhecimento. Paulo não está fazendo apologia à ignorância, não é isso. O que Paulo está dizendo é, para ser salvo, a sabedoria humana não vai resolver o problema. Só o poder de Deus. Então, quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança e dá inteligência para o ser humano, não há nenhum problema do ser humano buscar, através dessa capacidade, conhecer as coisas, observar um fenômeno e tirar uma conclusão ali. Mas tem um detalhe. O ser humano só tira as melhores conclusões através de um filtro, que é a palavra de Deus. Vou dar um exemplo para você. Sigmund Freud, pai da psicanálise, foi um homem extremamente inteligente. Inclusive era um judeu. Ele tinha, dentro da sua cultura, da sua educação, muitos dos princípios judaicos que são bíblicos, mas ele era um ateu. E Freud começou a observar o comportamento humano e ver padrões, inclusive nas crianças. E ele categorizou aquilo em fases, que ele chamou de fase oral, onde a criança sente prazer na boca, fase anal, e era assim que ele chamava. Então ele foi criando toda a sua teoria. Ok, veja só. Freud, ao observar os fenômenos, ele tirou as suas próprias conclusões. Freud podia fazer isso, qualquer um de nós pode fazer isso. Mas quando se passa pelo filtro da palavra de Deus, as conclusões são as corretas. Então esse é o grande dilema da humanidade. O ser humano, por ser inteligente, ele observa um problema, ele observa a biologia, ele observa os fenômenos da natureza do ser humano, e ele pode tirar conclusões, mas sem o filtro da palavra, as conclusões serão erradas. Uma delas, por exemplo, é a teoria da evolução das espécies. É óbvio que os seres vivos, eles se adaptam ao longo do tempo, isso é evidente. Mas aquela macroevolução é uma sabedoria humana que contradiz o que a Bíblia diz, que fala justamente da criação. A evolução contradiz a criação. Por eu ser bíblico, eu creio na criação. Então, você percebe que a sabedoria humana não é suficiente para compreender a realidade como ela realmente é. E aí está um dilema muito importante da vida, que são as expectativas. Eu sou casado, então se eu tenho uma expectativa errada sobre a minha esposa,
e ela tem sobre mim, a gente vai se frustrar, porque a vida vai levar a isso. Porque a imaturidade que eu e ela temos vai nos levar a um casamento fracassado. Pensa comigo, vou falar de uma maneira muito absurda aqui. Um homem que se casa e quer que a sua mulher seja como se fosse uma mulher da prostituição ou na cama, uma mulher da pornografia. Então o homem pega um padrão, um arquétipo, um modelo, ele tem uma expectativa, só que a realidade é outra. As mulheres não são aquela atuação horrível, horrenda da pornografia. Ou a mulher espera que um homem seja ultra sensível como o cara do dorama. Aquilo não é homem. O homem não é daquele jeito. Então ela cria uma expectativa, o marido não atende e ela fica frustrada. Porque ela está fantasiando, assim como o homem. O homem de uma maneira, talvez, de uma maneira muito mais bruta, de uma maneira muito mais nojenta, a pornografia, mas são ambas fantasias, que são expectativas erradas. Paulo está dizendo o seguinte, não tenha expectativa errada sobre Deus. Não busque a sabedoria humana para entender quem Deus é e o plano da salvação. Você vai se frustrar. E, gente, esse é o dilema de todos nós. Todos nós, em algum momento da vida, já nos frustramos com Deus porque temos expectativas erradas sobre Deus. Porque imaginamos um Deus à nossa imagem e semelhança. O que é errado. E aí Paulo corrige isso. Eu quero ler com você agora 1 Coríntios capítulo 1, verso 18. Um conselho que Paulo deu aos coríntios, mas que serve para nós. 1,18. Olha o que ele diz. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Assim como quando Paulo escreve aos Coríntios, se você der uma olhada depois, uma lida, você vai ver que do capítulo 1, verso 1 até o verso 10, ele repete o nome Cristo 10 vezes. 10 versos, Cristo 10 vezes. Então, ele está falando de cristologia, de Cristo, da salvação através de Cristo desde o início. E no verso 18 ele faz um contraste aqui, ele mostra dois polos. Ele mostra a sabedoria humana, que é loucura, sabedoria humana sem o filtro da palavra, é loucura, versus o poder de Deus. E por que ele faz esse contraste? Veja no capítulo 2, agora comigo, os primeiros versos. Capítulo 2, vem comigo, tá? Olha o que ele diz. Eu, irmãos, fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus. Não fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Então ele chega em Corinto e fala, fui ter com vocês, não com ostentação e nem com sabedoria humana, ok? Não fui para isso. Não foi para isso que eu fui parar aí na cidade. Não era o meu propósito. Agora vem comigo no verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ele fala mais uma vez da cruz aqui. Verso 3. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de quê? De sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. E olha o versículo 5. Que pancada. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria. Que sabedoria é essa? Humana. E sim no poder de Deus. Paulo está aqui de uma maneira muito respeitosa, eu diria, contrastando entre a sabedoria filosófica da época, que tinha todo um conceito de Deus, de divindade, com o poder de Deus. Você sabe que na época que Paulo viveu, inclusive na época de Cristo também, a mentalidade, o mindset, a cosmovisão do mundo, da Europa e do Oriente Médio, ali, antigo Oriente Médio, era greco-romana. Grega e romana. Por quê? Porque os gregos, ao criarem a filosofia, especialmente após Alexandre fazer suas incursões e todas as suas conquistas, a cultura grega foi levada, a língua grega foi levada, a filosofia grega foi levada, espalhada pelo mundo. Então as pessoas tinham muita da mentalidade grega dentro deles, bastante. Okay? Tanto é que quando Jesus anda sobre o mar e os apóstolos veem, o que eles pensam? É um fantasma. Que é uma mentalidade, é um conceito que não é judaico nem bíblico. Ele vem do paganismo. Porque eles foram influenciados de alguma forma, mesmo morando em Israel, mesmo falando aramaico, foram influenciados pela cultura grega, que é a filosofia grega. Então eu falei que era uma mentalidade greco-romana. E por que romana? Porque os romanos eram os dominadores, era o império do momento. E o romanismo também tinha suas divindades, sua filosofia, posso dizer assim, sua pax romana, seu jeito, estilo de vida romano. E isso influenciou os homens e mulheres de Corinto também. E Paulo está dizendo o seguinte, olha, eu ignoro tudo isso que vocês aprenderam e eu não quero falar disso, porque isso não tem poder para salvar. É a cruz que salva.
Então todo o conceito de divindade que os gregos criaram, que os romanos adaptaram, não servem de nada. E todo o estilo de vida que é oriundo, que vem dessa concepção de divindade, ignorem e vivam com o olhar da cruz. Isto é, vivam o evangelho. Vivam a salvação real. E eu não preguei sabedoria humana. Paulo até teve uma experiência em Atenas muito curiosa. Falamos um pouco isso na lição passada. Paulo chegou a Atenas e começou a fazer uma adaptação falando um pouco da filosofia, de filosofia para os atenienses, porque eles eram estudiosos da filosofia grega, né? Dentro das suas áreas. Paulo menciona duas ali no livro de Atos, ele menciona os epicureus e os estoicos. E Paulo procura uma aproximação. E ele percebe que aquela aproximação, aquela adaptação, aquele método não foi bem sucedido. E aí Paulo diz, olha, não vou usar isso com vocês. Eu vou direto para a cruz. O que é, para muitos, um escândalo. Para muitos é uma loucura, a loucura da pregação. Mas na verdade é o poder de Deus. E por que isso, gente? Veja, Paulo era judeu, começou a pregar para judeus, até chegar aos pagãos, né? Paulo vivia nesse mundo greco-romano e ele sabia que uma divindade, um Deus crucificado seria um completo absurdo, um grande escândalo. Que Deus é esse que é tão pequeno ao morrer como um marginal numa cruz? As crucifixões eram feitas, eram instrumentos, na verdade, de tortura e assassinato, morte, pena capital. E os homens que eram colocados ali eram colocados completamente nus. Nós vimos nos filmes, às vezes, o homem cobrindo as partes ali, apenas para que a classificação do filme não fique mais 18. Mas eles eram colocados nus. E Jesus foi colocado nu numa cruz. Uma humilhação absurda. Os homens passavam, às vezes, 2, 3 dias para morrer. Há relatos de homens que passaram 5 dias para morrer numa cruz. Em sofrimento, em agonia, em escândalo. Como é que Deus se submete a isso? Na mentalidade judaica, isso era um completo absurdo, porque lá no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, está escrito que maldito aquele que é pendurado no madeiro. Se não me engano, isso está em Deuteronômio. Como pode, então, o Messias ser crucificado? Para os judeus, ele não pode ser o Messias. Para o mundo greco-romano, bem, os romanos poderosos, os gregos criaram, né, toda a filosofia e toda a divindade, todos os deuses do Olimpo, figuras poderosas, defeituosas, mas poderosas, imponentes, capazes. Como pode um Deus, o Salvador, o grande Deus, o maior de todos, ser um indivíduo que morre numa cruz? Não fazia sentido. Então, para a mentalidade daquela época, não fazia sentido pregar a cruz. Seria um absurdo, mas Paulo não quer adaptar. Paulo quer falar a verdade. Presta bem atenção no que eu vou falar para você agora. Eu não sei há quanto tempo você está na igreja. Eu não sei se você é um pregador ou pregadora do evangelho, se você é uma pessoa que ensina a Bíblia para alguém, testemunha para alguém, se não, deveria, tá? É um dever de todos nós. E eu ouço muita gente, e eu vejo, já estudei missiologia, tá? Eu não cheguei a terminar um curso grande, longo de missiologia, porque eu percebi que não era muito para minha área e acabei ficando um pouco tempo ali. Mas é muito incrível estudar missiologia, que é a teologia da missão. E dentro de alguns ramos da missiologia, se crê que nós temos que adaptar a mensagem para ela ser recebida num novo povo. Vai pregar para índios, né, que nem falam nossa língua. Vai pregar para culturas animistas na África, culturas pagãs na Ásia. Você tem que se vestir como eles, tem que encarnar. E em si isso não é ruim. Só que tudo isso é embalagem. E a embalagem pode ser mexida, mas o conteúdo não. E há algumas linhas missiológicas que creem que até o conteúdo. Então, se nós temos uma comunidade homossexual, nós temos que adaptar. Não, peraí, a Bíblia tem que ser atualizada. Então, algumas pessoas, para poder fazer com que outros se apaixonem por Jesus, elas adaptam, modificam a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus e é imutável. Agora, é óbvio que a maneira que eu prego a Bíblia tem que ser adaptada. Se eu vou falar com uma criancinha de 2 anos sobre Jesus, eu tenho uma forma de fazer isso, que é diferente para um jovem, que é diferente para um adulto, que é diferente para um idoso. Então, adaptações
são necessárias na linguagem, na forma, mas nunca no conteúdo. Eu já vi pessoas tentarem defender com a Bíblia o aborto. É um completo absurdo. A ideologia de gênero. Não tem como. Então são pessoas que estão modificando o conteúdo e não a embalagem. Então a Bíblia fala, isso está em Provérbios, capítulo 10, acredito que versículo 2, que o sábio torna atraente o conhecimento. Então pegar o conhecimento de Deus e torná-lo atraente, não há nenhum problema. Ter uma igreja bonita, se vestir bem de maneira decente, quando as pessoas o veem indo para a igreja, cantar com qualidade, cantar boa música, mas com qualidade, com técnica, com beleza, com arte de verdade. Deus não tem problema nenhum com isso. Aliás, isso é atrativo. Pregar com uma boa voz, pregar com sabedoria, falar de uma maneira que as pessoas entendam com clareza. Não há nenhum problema de adaptar a mensagem e melhorar a mensagem. Se conectar com uma pessoa que nunca ouviu o evangelho e falar de coisas que são semelhantes até você levar, como eu falei na última lição, na última aula, do conhecido para o desconhecido, não há problema, mas a mensagem não muda. E o grande problema é que há hoje movimentos que estão adaptando tanto que estão mudando a própria mensagem. E estão mudando a própria ideia de Deus. Isto é, Deus para eles não é o Deus da Bíblia, que se revelou. É um Deus que eles criaram. E usam de maneira covarde, mentirosa, enganadora, a Bíblia, usam a Bíblia para defender as suas próprias ideias. É exatamente isso que Paulo está corrigindo aqui. E que existe até hoje. Eu já vi muitos absurdos. Gente que acreditar que uma pessoa que... Gente, eu já vi tanto absurdo. Gente que acreditar que se você usa qualquer produto animal no corpo, você não vai para o céu. Você não pode usar sabonete de origem animal, com gordura animal. Não pode comer carne. Tem que ser 100% vegetariano, senão não vai para o céu. Já vi muito absurdo por aí. Gente que tira isso, desculpa a palavra, tirou do sovaco da Bíblia que não foi. Não é uma loucura, é loucura humana. Que pode parecer uma sabedoria. O ser humano consegue, pela inteligência que Deus deu, criar argumento para tudo. Mas a cruz é a solução. E a cruz, na época de Paulo, era um completo escândalo. Não fazia nenhum sentido a inteligência humana acreditar num Deus preso numa cruz, morto numa cruz. Não fazia sentido. Mas Paulo está dizendo, olha, esse é o poder de Deus. A sabedoria, tudo que o ser humano inventou não vai salvar. É a cruz que salva. E a solução para os problemas que vocês estão passando está na cruz. Não está na sabedoria humana. Isso é muito forte. Eu recomendo você a ler do capítulo 1, do verso 18, até o capítulo 2, o verso 5. Ali é o que compreende a nossa lição de número 2, essa lição que nós estamos tendo aqui. Perfeito? E eu quero fazer agora um encerramento tirando algumas lições importantes. A primeira delas é, o ser humano pode usar toda a sua inteligência, mas jamais vai se comparar à sabedoria divina. A sabedoria divina é expressa em toda a Bíblia. Especialmente, há livros na Bíblia que ensinam sabedoria para o ser humano, de maneira prática. São 4 livros chamados sapienciais. Os Salmos, Provérbios, Cânticos dos Cânticos ou Cantares e Eclesiastes. São livros sapienciais, livros de sabedoria, conselhos para a vida, totalmente práticos. Do casamento, que está ali em Cânticos dos Cânticos ou Cantares, Provérbios, por várias áreas da vida, até empreendedorismo, dinheiro, saúde, etc. Sabedoria para Deus é importante, desde que o ser humano busque a sabedoria em Deus. E nós temos o guia, nós temos a palavra. Então a primeira lição que eu quero tirar com você é, eu leio bons livros, de bons autores, mas o filtro é a palavra. Claro, há livros que eu nunca vou ler, né, que eu sei que ali vai ter coisas completamente contrárias à minha fé, completamente contrárias à Bíblia, então eu nem me aproximo daquilo. Eu deixo aquilo distante de mim, porque é 100% sabedoria, entre aspas, sabedoria humana. Então esse tipo de conteúdo você não lê, você não assiste, você não escuta, você não consome. Se afaste disso. Agora, quando você está diante de um livro, de uma pregação no YouTube, quando você está diante de um conteúdo, você precisa filtrá-lo com a palavra. Paulo, inclusive, diz que filtre e retém aquilo que é bom. E esse bom é justamente o que é expresso na palavra. Então há
muitas pessoas abençoadas por Deus que têm um dom incrível, mas sempre faça essa análise. Sabe que Paulo, a palavra de Deus, aliás, fala que os bereanos foram nobres porque eles ouviram a palavra dos apóstolos e eles foram pesquisar. Peraí, beleza, eles estiveram com Cristo, mas bora pesquisar na Bíblia se está certo isso aqui. E são chamados de nobres. Então é importante você ter essa percepção na vida, ter essa sabedoria. Vá se certificar, até mesmo dentro dessa aula do que eu estou falando aqui, se a Bíblia está de acordo ou não. Faça isso. Isso é um conselho, uma lição. Uma outra lição que eu quero tirar com você é: alinhe melhor suas expectativas na vida. Para o seu casamento, para o seu trabalho, para a vida financeira, para a percepção do que é a igreja, para a vida espiritual, para quem Deus é. Tire fantasias da cabeça. Muita gente se frustra com a igreja porque tem fantasias. Ou com Deus, porque espera de Deus aquilo que Deus nunca prometeu. E se frustra gratuitamente. Aprenda a viver a realidade. Esse tema da realidade, esse conceito é muito falado na filosofia grega. E esse ponto da filosofia grega é interessante. A Bíblia não usa a palavra realidade, a Bíblia usa a palavra verdade. Busque a verdade. A todo custo. Se case, tenha um compromisso com a verdade. Perfeito? E mais uma vez, assim como eu falei na semana passada, eu repito aqui. Nós estamos num mundo de pecado, de pecadores, todos somos, mas a Bíblia diz que Jesus amou a sua igreja, ama o seu povo. Como ele amou a igreja de Corinto, ele nos ama. Então não importa os problemas que existam por aí, na sua igreja, na sociedade, na sua família e em você. A cruz é o poder de Deus para transformar. Embora pareça uma loucura, como é que eu vou mudar meu coração olhando para Jesus? A princípio não faz sentido. Talvez pareça que a psicologia, a filosofia humana faça mais sentido. E eu não estou criticando o conhecimento humano mais uma vez. O que eu estou dizendo é: poder para salvar, só Jesus tem. As chaves do céu não foi dada a nenhum ser humano, nem o apóstolo Pedro. As chaves pertencem ao próprio Cristo. E é só a cruz que salva. Que Deus te abençoe, que você pratique a cruz. Como assim? Que você viva a sua vida à altura da cruz, confessando seus pecados, buscando em Jesus o perdão, a salvação, a santificação e a transformação do coração. Porque a cruz é a solução. E até a terceira aula.